Antes do vídeo começar, eu te peço, abençoe este canal com a sua inscrição, toque na notificação para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essas divisões são posteriores. Esses subtítulos, a minha versão diz aí, a parábola da figueira estéril, e divide, separa o texto que começa no versículo 6 do que terminou no versículo 5. Mas não foi escrito dessa forma, há uma continuidade. E muitas vezes, porque nós separamos, estudamos as coisas em separado, a gente não enxerga a continuidade. Jesus proferiu uma parábola, uma alegoria, com a intenção de ilustrar o assunto que ele está trabalhando. Então a pergunta é, se eles não morreram de forma trágica e prematura, seja os que Pilatos assassinou, ou aqueles sob quem a torre desmoronou, a pergunta a ser feita é, o que foi a causa deles morrerem de forma prematura? Será que foi mera e simplesmente aleatório? Jesus já deixou claro que não foi a questão, não é porque eram mais pecadores do que os demais. É nessa parábola que nós vamos aprender algo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, ele ponha estrume, outra versão diz adubo. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu acredito que eu devia ter uns 18 anos de idade, quando pela primeira vez eu ouvi alguém fazer uma associação, uma relação entre esses versículos 6 a 9 com os versículos anteriores. Estava numa reunião de um norte-americano em São Paulo, que vinha ministrar com regularidade, o irmão Dave Robertson. E ele diz, o motivo, o que nós podemos determinar de acordo com o ensino de Jesus, da causa da morte prematura. E eu não estou aqui tentando dizer que essa é a única possibilidade. Mas Jesus nos diz que ela pode ser uma das explicações de por que alguém morreu cedo. É que o que pode proteger ou prolongar a vida de alguém por mais tempo, o diferencial é se essa pessoa tem ou não tem um intercessor. Alguém se posiciona dizendo, não corte essa árvore frutífera ainda. Conceda mais tempo. E nós precisamos, a partir disso, entender que a parábola de Jesus, ela na verdade é uma continuação do primeiro assunto. E ela nos apresenta a importância da intercessão. Para que a vida de alguém não precise ser ceifada tão cedo e possa ser prolongada. Com uma maneira de que haja, não uma garantia, mas uma oportunidade a mais. Ou um tempo de oportunidades a mais. Para que aquele quadro de esterilidade espiritual, vamos dizer assim, possa ser mudado ou revertido. Que é uma relação entre oração e intercessão. Isso é bíblico. Oração, intercessão e salvação. Isso é bíblico e ponto final. E nós vamos mexer nisso. Eu quero que você vá comigo para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E feita essa breve introdução, eu quero dizer que o tema da minha mensagem hoje é intercessão para a salvação. Como nós não apenas podemos, mas devemos orar por aqueles que ainda não tiveram a sua experiência de salvação, começando pelos seus familiares, parentes, amigos e até mesmo seus vizinhos. Em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1, Paulo começa dizendo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Vamos fazer uma pausa aqui antes de continuar. Exorto antes de tudo. Por favor, diga comigo em voz alta, antes de tudo. Fala para alguém perto de você, se você achar que tem liberdade para isso, fala, antes de tudo. O que Deus está nos apresentando aqui é uma prioridade.
Preste atenção. Não é um conselho, não é uma sugestão. Você não vai achar um hashtag fica a dica. É uma ordem. É um comando de Deus que define uma prioridade na vida da igreja. Quando eu falo igreja, entenda-se isso. Algo a ser executado como corpo, mas também cada um de nós como indivíduos. Não algo para se criar um departamento na igreja para o qual nós terceirizamos. Algo que cada um de nós deve entender a sua prioridade como indivíduo e cristão. Exorto, antes de tudo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Não há um lugar na Bíblia que indica que a sua vida de oração deveria ser voltada somente para você e para suas necessidades. O problema de uma igreja que não ora pelos outros é porque nós somos parte de uma geração cada vez mais centrada num pensamento egoísta que só olha para o próprio umbigo e o tempo todo está dizendo diante de Deus o que ele precisa como indivíduo. Oração nunca foi apenas a forma através da qual você pode conseguir de Deus o que quer. Oração deveria ser um trabalho que nós entendêssemos como missão a ser exercitada aqui na terra para cooperar com Deus, para que o seu reino se estabeleça, para que a sua vontade se manifeste. Jesus nos ensinou a dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nossa vida de oração deveria ser sempre pautada numa premissa que a vontade de Deus se cumpra, desde o âmbito pessoal. Tiago diz: vocês estão dizendo hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. Ele diz: primeiro você tinha que aprender a dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos. Porque a maioria de nós não entende que oração não é só o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Ela também é, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. O que é que a gente aprende com Jesus no Getsemane? Alguém que se coloca de joelhos diante de Deus para dizer: seja feita não a minha, mas a tua vontade. Irmão, se nós como igreja orássemos mais, nossa vida estaria bem diferente do que está. Se nós orássemos mais, não apenas por nós mesmos, em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, poderíamos estar vivendo uma vida mansa e tranquila. Agora é curioso e engraçado ver o crente reclamando que não tem segurança, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas eu me pergunto, se é você continuarmos abrindo a boca só para reclamar do que não tem, em vez de gerar isso em oração, para que o quadro seja mudado e para que a gente possa ter, será que a gente não estaria vivendo algo diferente? Será que em vez de passar uma vida inteira reclamando que os governos não fizeram, se a gente começar a entender que além da nossa responsabilidade de ser sal e luz, uma vida com um padrão de testemunho que impacte todo mundo que está em volta, se nós fôssemos comprometidos a orar para que tudo fosse diferente e realmente fizéssemos disso a prioridade antes de tudo, será que nós estaríamos vivendo como estamos vivendo como nação? Porque de alguma forma a gente parece estar muito acomodado a viver fora do lugar que Deus disse que eu e você deveríamos viver. Um lugar de responsabilidade, de cooperar com Ele. Porque oração é parte de uma cooperação necessária para com Deus. É só você parar e pensar em qual é o ministério atual de Jesus. O livro de Hebreus diz que Ele vive para interceder por nós diante de Deus. Se intercessão não tem valor, se é isso que nós acreditamos, que intercessão não é importante, não é trabalhar, não é ministério, não é cooperar com Deus, por que é que Jesus está envolvido nela? Agora, se Ele ora por cada um de nós, por mim e por você, a pergunta é, por que que nós não tratamos como modelo e referência, e por que nós não levamos a sério o que Ele disse na sua palavra, que nós teríamos que fazer? Tem muita gente frustrada que não está vendo a mão de Deus agindo na sua família como Ele gostaria, mas eu quero te perguntar, quanto tempo você se dispõe a interceder pelos que estão à sua volta? Quanto tempo você decide lutar para que outros sejam tocados? Mas quando as coisas não estão acontecendo, de alguma forma, nós ainda estamos aborrecidos e ressentidos com Deus, que deve estar olhando, dizendo: crente, tu deve ser maluco, tu não faz nada, tu não luta, tu não briga, e ainda me culpa, depois de não usar tudo que eu coloquei à sua disposição. Pastor, o senhor parece estar um pouco indignado, é porque eu estou me contendo. O Espírito Santo falou comigo de uma forma muito forte. Ou vocês se levantam para lutar pelos seus, ou se acomodem com esse nível de resultado que vocês estão vivendo. Foi disso que nós conversamos na quarta-feira. Alguém disse: pastor, que bênção, terminou a guerra. Não, só começou.
É um novo tempo onde você vai ser cutucado, provocado a orar, a lutar pelos seus, como talvez você nunca foi. Porque nós precisamos acordar e fazer a nossa parte. Por favor, diga amém. Mesmo se estiver doendo. Oração em favor de todos os homens. Agora vamos continuar, verso 3. Não só para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Mas o texto diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que Deus quer uma igreja mobilizada na oração? Uma igreja que se lança fortemente na intercessão? Porque Ele deseja que todos sejam salvos. Sabe o que Jesus instava aos seus seguidores? Orem pelos seus inimigos. Quanto mais eles perseguem, quanto mais eles batem em você, quanto mais eles te prendem, orem mais por eles. Agora é de admirar que o inimigo número 1 da igreja, Saulo, o maior perseguidor, daqui a pouco está tendo um encontro com Cristo. Não é de admirar, irmão, quando você entende o volume de oração que existia em cima de cada pessoa que os perseguia. É por isso que havia tanta manifestação do sobrenatural, gerada nesse ambiente de oração. Agora a gente quer resultado, mas na lei do mínimo esforço. Sem que a gente tenha que fazer nada a respeito disso. Há uma relação muito clara nesse texto entre a vida de oração que eu e você podemos e devemos desenvolver e um nível de salvação que pode começar a ser desatado à nossa volta. Mas de alguma forma a igreja durante muito tempo, ela não tem conseguido enxergar a relação entre intercessão e salvação. E é lógico que eu não estou falando, querido, de você apenas chegar diante de Deus e dizer, Senhor, salva fulano. O que está faltando não é a gente pedir para Deus salvar fulano. Aliás, nós precisamos entender qual é o papel dessa intercessão. O que ela pode proporcionar que Deus faça ou não. Mas antes de chegarmos no ponto prático dessa parábola da intercessão, eu quero deixar aqui para você essa relação entre intercessão e salvação, fato bíblico. Andrew Murray fez a seguinte declaração: existe um mundo com milhões perecendo, sendo a intercessão sua única esperança. Quanto amor e trabalho são comparativamente em vão, porque há tão pouca intercessão. Ao longo dos séculos, os santos que fizeram diferença nos seus dias, os homens e mulheres de Deus, que impactaram pessoas, eram todos, sem exceção, gente que se dedicava à oração. Em especial, a oração pelos salvos.